E aí pessoal, continuando a nossa série aqui no canal, hoje a gente vai falar das variantes da abertura italiana que são um pouco mais posicionais, né? Então, quando eu digo posicional, é quando as brancas não tentam preparar C3 D4 na voadora, rapidamente. Então, normalmente o branco joga com D3 aqui. Então a ideia das brancas é o seguinte, tanto contra bispo C5, tanto contra cavalo F6, o branco também joga com D3. Então, a ideia das brancas é o seguinte, né? Então, ele entende que as linhas mais agressivas, né, onde as brancas jogam com C3 e D4, não levam não levam a tanto assim, né? Ou o jogador de brancas também é um jogador um pouco mais posicional e tal. Ele não quer entrar num contato direto. Então ele joga com D3. Então a ideia das brancas a partir de agora é jogar com C3 e preparar o lance D4, né? E aí o lance D3 defende o peão de E4 e aí fica com essa estrutura bem típica da italiana e da Ruy Lopes. Então eu vou mostrar aqui a coisa pela ordem do lance cavalo F6. Então o branco joga com D3. Outra ordem de lances que o branco pode usar é o lance bispo C4 direto, né, que é a abertura do bispo. Mas tem um detalhe, porque se o preto joga cavalo F6, D3, cavalo C6, cavalo F3, a gente chega na mesma posição da abertura italiana, só que contra bispo C4 não existe a defesa Petrov. Então muita gente usa a abertura do bispo justamente para evitar a defesa Petrov. Tem algumas opções extras que as pretas podem usar, né? Naturalmente. Mas a ideia principal de usar a abertura uma das ideias principais de usar a abertura do bispo é justamente evitar a defesa Petrov. Então, cavalo F6, né? Que eu acho que é o lance mais flexível, porque normalmente o cavalo vai para F6 mesmo. E aí as pretas vão esperar para definir o bispo de E7. D3. E aqui o lance mais popular de longe é o lance bispo C5, que é o lance mais ativo, né? Coloca o bispo numa diagonal bem ativa. E aqui as brancas têm 15 milhões de variantes, né? Então tem muitas sutilezas, muitos planinhos que um vídeo de introdução não vai, não vai cobrir simplesmente, né? Porém, eu vou tentar mostrar algumas ideias. As brancas podem jogar com o cavalo C3 aqui. E aí o principal ponto do lance cavalo C3 é que as pretas podem se as pretas jogarem lances como roque, as brancas podem acabar usando a casa de D5 para o cavalo. Então, por exemplo, depois de bispo G5. D6 não é um lance bom porque leva cavalo D5, que é um tema bem típico que a gente já viu em aulas anteriores. Então, normalmente, quando o bispo de G5, o bispo de C1 vai para G5, as pretas costumam voltar o bispo para quebrar a cravada. E só para ilustrar uma ideia, né, que o branco pode jogar bispo para F6 e pôr o cavalo em D5. E aí depois tentar jogar com C3 e jogar o lance D4 também. Uma outra ordem de lances que as brancas podem usar é o lance H3 aqui. Que é um lance, normalmente é um lance útil, mas tem que ser feito com certo cuidado também, porque pode acabar criando um ponto de contato. E aqui as brancas, a ideia do H3 é evitar qualquer pulo de peça para G4. E aí, por exemplo, né, caso as pretas joguem um lance como roque, as brancas podem atrasar um pouco o roque. Então, por exemplo, jogar com cavalo de BD2 e aí passar o cavalo para F1 seguido de cavalo G3 primeiro. E aí lances como, por exemplo, D6. Normalmente quando o preto jogar defender o peão de E5, a ideia das pretas é jogar cavalo A5 nos próximos lances para pegar o bispo de C4, que é uma peça bem ativa. Então, normalmente o branco joga com C3 para responder cavalo A5 com o bispo B5. E aí o bispo vai voltar por aqui para manter o bispo de casas brancas, né? Isso não só na italiana, né? Na Ruy Lopes acontece bastante. Assim que as pretas defendem o peão, estão ameaçando o cavalo A5. Mas a ideia que eu vou mostrar aqui é um pouco diferente, só para vocês terem mais um padrão, né? Porque se caso o preto jogue H6 aqui, as brancas podem ter uma ideia de cavalo F1, passando o cavalo primeiro. E aí, por exemplo, torre 8, e as brancas podem jogar lances como G4 aqui, para aproveitar que tem o peão em H6 ali, né? E aí vai tentar aproveitar esse ponto de contato. Dá para atrasar esse plano também, com lances como bispo B3. Dá para jogar cavalo G3 também. A posição é bem flexível, né? Mas é só para ilustrar algumas ideias que as brancas podem usar.
A mesma coisa vale para as pretas, né? Então, por exemplo, H3, H6 e o branco roca C, as pretas podem ter essa opção de jogar D6, C3 e tacar um G5 aqui para jogar G4 rápido. Aproveitando o peão de H3 que acabou criando um ponto de contato. Então é uma ideia bem típica. Vejamos. E aqui normalmente as brancas seguem com roque, ou C3, mas seguir com roque. Roque. E aqui de novo, se as brancas jogam com bispo G5, eu acho que o lance mais popular aqui é H6, bispo H4 e agora voltar o bispo para E7, para anular essa cravada, que é sempre um pouco incômoda. Então aqui normalmente segue com C3, e aí o preto joga com D6 no geral, para defender o cavalo, defender o peão e ameaçar cavalo A5. É um lance típico de espera que é bispo B3, para guardar o bispo em C2, e aqui segue o baile, né? As pretas vão tentar, no geral, vão tentar jogar torre 8 e passar o cavalo para G6. Porque notem que é importante mencionar que o peão de C3 ele limita o cavalo de C6, né? Então sempre é uma peça que está um pouco limitada. Então é um plano bem típico o cavalo levar o cavalo para E7 seguido de cavalo G6, igual as brancas fazem aqui. Só que o cavalo D2, cavalo F1 e cavalo G3 nesse caso. E aí as pretas vão tentar jogar C6 e D5. E as brancas também vão tentar jogar o lance D4, rompendo no centro. E aí a gente vai ver algumas sutilezas na ordem de lances na partida que eu separei. Beleza. As pretas têm outras opções também, como jogar o lance H6 aqui, que é um lance útil no geral e flexível aqui. Porque caso as brancas joguem com roque, as pretas podem jogar G5. E aí o bispo pode acabar parando em G7. E leva para umas posições que parecem Índia do rei, assim. Então, torre 1, D6, C3, bispo G7, A4. E aí o preto pode jogar com roque pequeno e tentar jogar para F5, tentar atacar na ala do rei. É uma ideia que recentemente ganhou bastante popularidade. Então, jogar lances como bispo E6, cavalo E7, cavalo G6 é uma ideia também. Com uma posição bem desequilibrada. As brancas vão tentar jogar na ala da dama e no centro, as pretas vão tentar jogar na ala do rei e no centro. E pra gente fechar essa parte mais teórica, as pretas podem jogar com bispo E7 aqui, que é um pouquinho mais passivo do que o lance do bispo C5, mas o bispo de E7, o bispo em E7 ele fica mais seguro do que em C5, né? Então, por exemplo, depois de roque, sempre que as brancas tentarem jogar lances como C3 e D4, meio que ganhariam tempo em cima do bispo de C5, né? Mas como o bispo em E7 não tem esse problema. E o lance bispo G5 aqui também já não faz tanto sentido, porque o bispo já está em E7, né? Então o bispo G5 já não é tão comum assim. Então as brancas podem jogar torre 1, D6, ameaçando o cavalo A5 de novo. E aqui as brancas têm dois planos no geral, que é o lance A4, ganhando espaço na ala da dama para responder cavalo A5 com bispo A2, e C3 para responder cavalo A5 com bispo B5. E aí uma posição bem típica que surge essa aqui, e onde as pretas vão jogar no centro. E na verdade aqui acaba virando uma Ruy Lopes, tá? Por transposição de lances. E a gente vai deixar essa posição aqui pra gente discutir no vídeo sobre Ruy Lopes. Mas o lance A4 é bem mais típico da italiana. Então, por exemplo, depois de cavalo A5, bispo A2, C5, mais um lance normal. Tem bispo E6 aqui também para tentar trocar o bispo de casas brancas. Mas aí C5 para tomar o centro, é muito típico essa ideia. O cavalo sai para o peão de C lutar pelo centro junto com o resto das peças. E aí as brancas têm aquela ideia de... E aí acho que a ideia principal aqui é cavalo A3, na verdade. Um lance um pouco estranho, mas a ideia é não tampar o bispo aqui. E aí, por exemplo, depois de cavalo C6, jogar com C3. E assim jogar o cavalo para C2, ele pode ir para E3 em alguns casos. E preparar lances D4, o cavalo pode ir para C4 também, que é uma ideia bem normal. Tá? Então, essa é mais ou menos as ideias bem típicas da italiana. E a partir daqui eu vou mostrar uma partida do Carlsen com Nakamura no torneio em Londres em 2011. E aí foi a linha com bispo C5, C3. E aqui o preto não é obrigado a rocar, né? Ele pode fazer alguns lances úteis antes de definir onde vai pôr o rei. E as brancas também podem ficar esperando, né? Fazendo lances úteis. Então bispo B3,
para guardar o bispo. Então as brancas não precisam mais se preocupar com ideias como cavalo A5, porque aí o bispo simplesmente volta para C2. Então, A6, para guardar o bispo lá em A7, que fica bem seguro. Cavalo de BD2, bispo A7. E aqui o Carlsen jogou com o cavalo F1, passando o cavalo antes de jogar, né? Seguiu H6, uma ideia bem típica para jogar bispo G5, para evitar bispo G5, já que o bispo de A7 não volta mais para lá do rei tão cedo, né? Cavalo G3, uma ideia bem típica para levar o cavalo para F5, em alguns casos. Roque, roque. E agora bispo E6 para neutralizar o bispo de casas brancas das brancas. Aqui o Carlsen jogou com H3, que é um lance também muito típico, que tem a mesma ideia do H6. Talvez uma opção aqui fosse bispo por E6, F por E6 e mais uma ideia normal, que é o lance B4, para ganhar espaço na ala da dama e seguir A4, dama B3 e tentar indo ganhar espaço ali na ala da dama. Mas preferiu H3, dama D7, terminando o desenvolvimento. Bispo E3 para neutralizar o bispo de casas pretas. E aqui o Naka jogou com cavalo E7 para passar o cavalo para G6. Uma ideia bem típica aqui é o seguinte: quando o cavalo vai para trás, normalmente uma expansão no centro é bom, né? Porque, então notem, o cavalo em C6 estava controlando, tinha uma importância para controlar a casa de D4, né? Só que agora que ele não controla mais, o lance D4 ganha mais força, já que o cavalo nem está ali mais para incomodar qualquer tipo de pressão que as pretas tenham, né? Então o cavalo não pressiona mais a casa de D4. Mas aqui o Carlsen jogou com o cavalo H4, que é uma ideia normal, para levar o cavalo para F5. Outro plano é jogar com dama F3 e pôr o cavalo em F5. E também as brancas podem acabar preparando lances como F4 aqui. Claro, sem deixar o bispo cair, né? Mas, por exemplo, H8, toma e F4. Só um exemplo. Então, só que aqui veio o cavalo G6, né, convidando a troca. Uma ideia aqui que dá para pensar que é bem típica também é o lance bispo por H3. Mas eu acho que aqui não funciona tão bem. G por H3, dama por H3. E aí qual é o ponto, né? As pretas vão jogar com o cavalo G4 no próximo lance para tentar realmente jogar para dar mate. É uma ideia bem típica da italiana, dos dois lados, tá? Então vale ficar de olho. Eu acho que aqui não funciona porque o ataque é meio fuleiro. Acho que aqui tá caindo o cavalo também, né? Então, por exemplo, bispo por A7. Cavalo G4, ameaça no mate em H2. Cavalo F3. Cavalo F3 leva cavalo G6. Não tome A7, o preto tá ganho aqui. Com ideia de cavalo F4. E não tem como evitar o mate, né? Ele teria que jogar torre E1 aqui para dar um ar pro rei. E aí dama H2, rei F1, dama H4. E o preto tá mais ou menos com chances de ataque aqui. Mas é só para ilustrar os temas de sacrifício em H3. Mas aí jogo com cavalo G6, cavalo de HF5. Outra ideia poderia ser tomar em G6 e quebrar a estrutura das pretas. E talvez um lance como D4 aqui, que é o plano principal da variante, né? Que agora todas as peças das brancas estão muito bem colocadas e agora o lance D4 ganha mais força. Mas aí prefiro jogar com cavalo de HF5, cavalo E7, procurando trocas. E aqui de novo tinha uma opção de jogar com o cavalo por H6. Mas e tentar jogar essa posição que não é tão claro o que está acontecendo, para ser sincero, né? O branco sacrifica uma peça por 2 peões e para abrir o rei das pretas. Mas aí, bom, e aí seguiria o jogo, né? Mas aí cavalo por E7, dama por E7, bispo por A7, torre por A7. E aqui o Carlsen jogou com F4 para abrir a coluna F e tentar lutar pelo centro também. E aqui mais uma ideia típica, C5. Colocando o peão de C para trabalhar e controlar principalmente a casa de D4 e ganhando espaço na ala da dama. Seguiu o bispo C2, B5, ganhando espaço na ala da dama, dama D2, torre B7 com ideias de B4, A3, para tentar simplificar um pouquinho, A5, torre F2, a ideia das brancas é dobrar aqui na coluna F, fazer pressão aqui na ala do rei, B4, A por B4, A por B4, torre de F1, B por C3, B por C3 e aqui jogou E por F4.
torre por F4 e aqui cavalo H7, com a ideia de pôr o cavalo em G5 em muitos casos. Outra ideia aqui poderia ser jogar com o cavalo D7, para pôr o cavalo em E5 em alguns casos e também liberar a dama para a dama ir para G5. E aí as pretas têm uma posição bem sólida, né? Pode jogar com torre B2 e tentar criar contra-jogo ali na lado da dama. Mas prefiro jogar com cavalo H7 e aí vem a ruptura D4. Peão por peão por. E aqui o Naka jogou com dama G5, que é um lance bem interessante. Aqui era uma das ideias que eu tinha citado, ataca o cavalo de G3 e também pressiona aqui nessa diagonal. Rei H2, cavalo F6, pressionando o centro. Bispo D1, torre de FB8 e aí veio H4. Que é um lance que é um pouco perigoso, porque o rei das brancas pode ficar um pouco exposto, mas aparentemente as pretas não conseguem explorar, né? Então, talvez minha ideia aqui fosse jogar H5, para dar uma casa para dama. E também as pretas podem jogar H4 aqui, que deve ser um pouco incômodo. Mas aí torre de FB8, H4, dama G6. E agora o problema é que essa dama começa a ser temas. E aqui o Carlsen sacrificou a qualidade. Jogou torre por F6, G por F6 e agora dama por F4. Então a estrutura das pretas está completamente quebrada. Tem ideias de bispo H5 vindo, ou cavalo H5 também, para martelar o peão de F. E as torres das pretas ficaram meio isoladas do jogo, né? Tipo, dobrou ali, beleza, e aí? O que elas estão fazendo ali na coluna B, né? É algo a ser questionado. Mas aí veio a torre B2, bispo H5, dama G7, bispo F3. A ideia dessa manobra aqui agora, lance cavalo H5, tá vindo com ganho de tempo. Então torre A8. E aqui ele jogou D5 para piorar o bispo. E depois de bispo C8, cavalo H5. E aí o peão de F6 está caindo e o peão de D6 também está caindo. Seguindo dama F8, cavalo F6, rei H8. E aí torre C1. Provavelmente para colocar a torre na sétima fileira. Rei G7. E aí veio E5, abrindo ainda mais a posição. D por E5. Só que depois de D por E5 vem cavalo H5, cheque, rei H7. E depois de bispo E4, as pretas abandonaram porque estão levando um ataque de mate aqui já. E acaba caindo a torre antes também, né? Então, esse foi o vídeo das ideias posicionais da italiana. De novo, não é um vídeo que, não tem como falar de tudo aqui. De todas as ideias, sutilezas e tal. Mas quem sabe daqui pra frente a gente começa a falar um pouquinho mais dessa abertura. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo.